Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. A gente trabalha com pessoas, como eu sempre apresento para vocês, com pessoas que têm uma carreira dedicada ao meio ambiente e à água. Tem alguma coisa a acrescentar e a gente sempre aprende com pessoas que passaram por várias experiências e já resolveram problemas simples, problemas complexos. Sempre tem uma novidade para a gente ver. Hoje, nós trazemos para vocês o José Eduardo Ismael Lute, doutor. Eu posso chamar ele de José daqui, porque ele é promotor público, ele não pode me dar voz de prisão online, né? Eu não estou do ladinho dele ali para ele poder me pegar. Ele é advogado pela Faculdade de Direito de Bauru, em São Paulo, e ele ingressou no Ministério Público em 88. É promotor de Justiça do Meio Ambiente na capital de São Paulo desde 2007. Foi chefe de gabinete da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, coordenador de parques urbanos, é membro da Abrampa. A lista é enorme, eu vou resumir aqui para poder aproveitar mais o tempo com ele do que comigo falando o currículo dele. Vamos lá, Lute, bem-vindo. Conta para a gente aí, de Avaré para o mundo, né? Depois a gente descobriu que a gente tinha um monte de conexão. Conta para a gente como é que foram as pedras do caminho até chegar a promotor de meio ambiente. Conta aí, bem-vindo. Everton, professor. Pois é uma longa viagem, né? De lá aqui. Eu sou de Avaré, né? Como você falou, e sou de uma família muito grande, de 10 irmãos. E nós temos tudo quanto é profissão. E a única profissão que não tinha era de advogado. E eu era o 8º filho de 10. Então, não sou, né? E o meu pai era doente para ter um filho advogado. E eu queria fazer engenharia ou arquitetura, um dos dois. E, por influência do meu pai, acabei prestando concurso para direito, vestibular para direito. Acabei passando, fui fazendo, e a coisa foi indo. E aí meu pai resolveu que eu ia fazer estágio no Ministério Público. E durante a faculdade, praticamente a faculdade toda, eu fiz estágio no Ministério Público. E aí, como todo bom estagiário, fica encantado com a profissão onde você está fazendo estágio. E eu resolvi que eu queria ser promotor, mas saí da faculdade e fui advogado. Advoguei durante 3 anos em Avaré. E uma cidade pequena, você tinha que fazer de tudo. Falei, não, essa profissão de advogado não é comigo, né? Ter que discutir honorário, essas coisas, não era comigo. Eu queria alguma coisa diferente. Então, resolvi prestar concurso. Estudei que nem um camelo durante 1 ano e meio e passei no concurso em 88. Em 88, e depois isso que eu vou falar agora, é interessante, porque é uma puta coincidência. O concurso de promotor ele é de diversas fases, e uma das fases é uma fase escrita, né? Onde você responde as questões por escrito e tem uma redação. E foi a primeira e única vez no Ministério Público que teve como tema da redação o Ministério Público e o Meio Ambiente. E, por sorte, eu tinha levado lá uma legislação, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, e fui muito bem na redação e acabei passando. Muito bem. O meio ambiente ficou meio esquecido, fui para o interior, fiz clínica geral, papapá. Em 91, 92, eu vim para São Paulo. E em 2007, eu acabei sendo convidado. Não, em 2004, eu fui para o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. E aí eu trabalhei vários anos no Centro de Apoio. E em 2007, eu acabei indo para a Promotoria de Meio Ambiente da capital. Muito bem. Nesse meio tempo, eu
me deparei com, como você falou, com os problemas simples e complexos, né? E, enfim, daí em 2016 eu me promovi para procurador de justiça, onde eu estou até hoje. Muito legal, muito legal. Mas, ó, vou deixar para que as pessoas não sabem aí que eu tenho, depois de conhecer você há um tempão, eu vou descobrir, né? Aí começa a bate-papo, fala, mas ele tem uma idade meio próxima da minha, de Avaré. Aí eu pergunto para ele, você conhece fulano, né? Por coincidência, dois geólogos, na verdade, três pessoas que são muito amigas minhas de Avaré, né? Dois estudaram comigo e eram amigos de De infância, né? infância, Do de Lúcio. infância, de escola, Uma coincidência de muito feliz. esportes. Isso, exatamente, exatamente. E é um grupo muito legal, a gente se encontra de vez em quando, né? Pois a vida leva a gente para vários caminhos, mas é um grupo muito legal, mas foi uma coincidência divertida essa daí. Vamos lá, conta para a gente aqui, ô Lute, tem um pessoal, precisa saber quem está assistindo a gente, conta o que faz um promotor especificamente e mais especificamente ainda, um promotor de meio ambiente, para o pessoal que não tem uma visão clara disso daí. Bom, o promotor de justiça, né, em 1988, com a Constituição Federal nova, o Ministério Público teve um status diferente. Antes ele era, vamos dizer assim, um apêndice do Poder Executivo, né? E tinha uma série de limitações. O Ministério Público trabalhava praticamente só na área penal, era essa a vocação do Ministério Público, é ser o acusador na área penal. Em 1985, saiu uma lei, a Lei da Ação Civil Pública, em que já colocava o Ministério Público em uma situação um pouquinho diferenciada, que colocava o Ministério Público como um dos colegitimados, e na época era praticamente o único que entrava com ações civis públicas, né? E as principais ações civis públicas acabaram sendo de consumidor, direitos humanos, mas foi em 88 que veio essa diferenciação do Ministério Público. Ele saiu do Executivo e teve todo um arcabouço, como não chega a ser um poder, como é o poder judiciário, mas ele é distinto de qualquer outro poder, né? E nessa Constituição, o Ministério Público tem como, além das funções próprias lá, tradicionais de persecução penal, ele passou a ter a prerrogativa, o dever, na verdade, não é prerrogativa, o dever de fazer a defesa dos interesses difusos e coletivos, né? E dentre eles o meio ambiente, né? Consumidor, idoso, enfim, direitos humanos, enfim, e meio ambiente. Muito bem. Foi nessa época, né, eu sou a última turma do Ministério Público a ingressar no Ministério Público antes da nova Constituição. Eu entrei na Constituição antiga. Eu entrei em julho, em agosto foi promulgada a Constituição nova. Então, eu peguei o Ministério Público num viés novo, tá? Ele já existia há décadas, mas esse Ministério Público que hoje todo mundo conhece, ele nasceu mesmo em 1988. Então, o Ministério Público, voltando à sua pergunta, ele tem basicamente duas funções, uma na área penal e uma na área civil, né? Dentro da área civil, ele tem inúmeras atribuições, né? Defender menores, né? Defender fundações, direitos difusos e coletivos, entre elas o meio ambiente, e na área penal também tem a sua tradicional atribuição. Muito legal, muito legal. Bom, como você daí disse... você me pergunta também o que faz o promotor de meio ambiente. Exatamente. Acho que foi isso. O promotor de meio ambiente é um dever que está na Constituição,
que obriga o promotor a fazer a defesa do meio ambiente. Toda ação contrária que provoque um dano, ou pode ser até preventivamente, o Ministério Público deve se valer do inquérito civil, que é previsto lá na ação de 1985, a ação ação civil pública, que é o inquérito civil público. E o Ministério Público do Meio Ambiente ele usa esse instrumento para fazer a apuração do dano ambiental, o responsável e a valoração do dano. E, a partir daí, ele pode tomar 3 condutas. Ele chama o autor do dano para fazer um acordo, que é um termo de compromisso de ajustamento de conduta, onde se resolve amigavelmente a recomposição do dano ambiental e a indenização daqueles danos que são irrecuperáveis. Ele pode arquivar, se ele achar que não é o caso, que não tem dano, ou porque aquele que estava sendo indicado como autor do dano não é o autor do dano, né? Ou entrar com ação civil pública. Então, são esses 3 caminhos que o promotor de justiça do meio ambiente adota. Muito legal. E você viu, como você falou, você entrou praticamente quando nasceu o novo Ministério Público. Esse Ministério Público que as pessoas conhecem hoje, ouvem falar, é o Ministério Público resultado de 88, né? Exatamente. E como é que você viu a evolução durante todo esse tempo? Que você acompanhou, você viu mudar o Ministério Público de ser só o acusador, né? Para o que é hoje o Ministério Público. Como é que você vê a evolução nesses anos todos aí? Você está lá há um tempão já. Olha, foi vamos dizer assim, um caos, porque o Ministério Público não estava preparado para receber esse rio de atribuições que ele recebeu com a Constituição de 88. Ele teve que se adaptar, primeiro, estruturalmente, né? Fisicamente. Teve que aprender, no segundo momento, a atuar, porque o Ministério Público, o inquérito civil nada mais é do que um inquérito policial, só que na área civil. E o promotor de justiça que preside o inquérito civil, ele faz, às vezes, de um delegado de polícia, na verdade. Ele faz uma investigação. E o promotor nunca foi treinado para fazer investigação. Então, ele teve que ser... Nós tivemos que aprender tudo isso, fazer investigação, fazer... Fazendo, né? Aprender fazendo. Fazer tudo. Tivemos que aprender tudo, né? Fazer as petições iniciais de ação civil pública, era tudo do zero. Então, nós fomos tateando, o Ministério Público foi crescendo muito. Na área ambiental, que é a que mais nos interessa aqui, é interessante trazer aqui um registro de um ministro que hoje está no Superior Tribunal de Justiça, que é o ministro Herman Benjamin. Na época em que eu trabalhei no Centro de Apoio, Centro de Apoio é um centro administrativo que tem dentro do Ministério Público e dá apoio aos promotores de justiça. Ele foi criado exatamente por isso, porque precisava ter alguém que desse uma ajuda aos promotores, né? Porque ninguém sabia nada. Então, foi criado esse centro de apoio e o Herman Benjamin foi para lá como coordenador e me convidou para trabalhar. E o Herman, muito dinâmico, ele começou a criar congressos, a gente fazia palestras, fazia grupo de estudos e tal. Ele é extremamente dinâmico e isso deu ao Ministério Público de São Paulo um protagonismo muito grande que existe, eu acho que até hoje, a nível nacional. Né? Então, tudo que o Ministério Público, tudo que se saía de novo na área ambiental, saía daqui de São Paulo, por conta desse protagonismo do Herman Benjamin. Isso é um registro que merece ser feito. E aí, essa área se desenvolveu enormemente. Né? E de lá para cá, ela só cresceu. Hoje, eu vou dizer que, olha, eu estou, assim, não digo decepcionado hoje em dia, mas eu estou meio descrente, porque parece que as novas gerações que entraram não estão tão preocupadas como nós éramos, né, dedicados. Não que nós somos melhores ou não,
mas nós tínhamos uma visão mais idealista de defesa do meio ambiente, o que a gente não vê hoje em dia. Interessante, interessante essa sua visão. Você teve, dentro dessa área, você trabalha bastante com áreas contaminadas, né? Que é que é a minha especialidade, né? Trabalho com outras coisas, mas essa é a minha especialidade. E o Estado de São Paulo sempre foi liderança nisso, mesmo porque a gente tem muito mais indústria, né? No país, tem muito mais áreas contaminadas. Como é que começou isso? Como é que você chegou em áreas contaminadas? Teve algum caso que chamou a tua atenção? Como é Não, que foi meio por acaso. Como eu disse, né, eu queria ser engenheiro, arquiteto. Eu sempre tive facilidade para a área de exatas. Eu ia muito bem em física, química, né, matemática. E, e lá na promotoria do meio ambiente começaram a aparecer alguns casos de áreas contaminadas. Isso foi lá em 2009, 2008. E vinham parecer da CETESB. Vinham parecer da CETESB, pronto, a gente arquivava. O que a CETESB dizia, a gente arquivava e pronto, acabou. Ou, se ela dizia que não, a gente fazia investigação, enfim. Mas aquilo ia de um jeito que, no final das contas, a CETESB acabava lá. A gente não tinha estrutura, né? Não entendia nada daquilo. Aí isso foi uma vez, duas, três, quatro. Falei, mas espera aí, essa tal de CETESB aí, ela é um Deus todo-poderoso, que tudo que ela fala está certo, tal. Eu vou ver esse trem, como é que é. Eu vou querer entender o que é esse tal de áreas contaminadas. Pô, quem é da área jurídica não entende nada essa linguagem de áreas contaminadas. claro, é verdade. É um zero à esquerda, tudo é grego para a gente. Foi quando o Ministério Público começou também a se estruturar melhor, contratar assistente técnico, e, por acaso, contratou geólogo e e um engenheiro ex-CETESB. Eu falei, vou pegar esses dois para me ensinar esse negócio. E fui onde eu comecei a aprender. E aí eu comecei a ver que as metas de remediação não era exatamente aquilo que estava estava na legislação, enfim, né? Eu comecei a cutucar esse negócio, comecei a me aprofundar, comecei a estudar, e aí eu entrei nessa área. É verdade. Você acompanhou os trabalhos da CETESB de uma forma bem crítica, né? O pessoal da CETESB tinha uma relação com o Ministério Público. O Ministério Público antes dava um aval só, como você falou, depois passou a ter uma posição crítica, né? E nesse meio termo aí, você teve aprendizado, passou uma lei de áreas contaminadas no Estado, né? Que você tem Isso. algumas críticas que eu sei. Quais os pontos que te incomodam e qual a sua visão em relação a essa lei, a ação que está sendo feita no Estado de São Paulo? Porque muita gente, eu vou só usar o termo que o pessoal fala em relação a isso, é que eles dizem que o Ministério Público quer que o Brasil, que a área contaminada vire pré-Cabral, né? Ou seja, antes do descobrimento, seja limpa e cristalina, como se nunca tivesse sido tocado. É verdade? Qual que é o ponto que pega? Vamos discutir esse assunto aí. Olha, você sabe que hoje em dia é muito famoso essa tal de fake news, né? E quando eu, não é a gente, eu estava sozinho nisso, quando veio a lei, isso em 2010, né? O Ministério Público, ninguém mexia com isso, só eu que mexia. E nós já tínhamos várias jurisprudências a respeito da obrigatoriedade da reparação integral do dano. Esse termo reparação integral, que é um termo jurídico, as pessoas de má fé, porque eram advogados, né, começaram a falar essa barbaridade aí que você acabou de colocar, que eu queria voltar
ao estado pré-cambriano. E não é verdade. O que é a reparação integral do dano? É a reparação do dano, aquilo que foi danificado no meio ambiente, até onde que é tecnicamente possível. Não sendo tecnicamente possível, não tem outra coisa a fazer senão fazer uma indenização daquilo que não pode ser reparado. Isso é simples. Isso se chama reparação integral do dano. Não que eu queira que pegue a área contaminada e descontamine como se fosse lá da época do Cabral, né? O que eu sempre briguei, e essas são as ações civis públicas propostas, era para reparação integral do dano, ou seja, fazer a descontaminação até onde for tecnicamente possível, e aquilo que for tecnicamente impossível, fazer uma valoração e fazer a indenização, né? Era essa a diferença. Essa diferença para mim é muito clara, para mim é muito claro, mas acontece que tem um problema, né, nessa história aí. Eu vou tentar discutir com você aqui, que é o seguinte: a gente já bateu um papo sobre esse assunto outras vezes. Até onde é possível, tem duas coisas que são avaliadas aí, e nesse negócio entra uma teoria jurídica, que é a teoria do pragmatismo jurídico, que é, independentemente de ser tecnicamente possível, às vezes é economicamente inviável. Então, tem uma discussão em relação a isso. Muitas vezes você para muito antes, então, essa zona do que é tecnicamente possível e o que é economicamente viável, ela, vamos dizer, é uma zona cinza, né? É uma zona cinza. E fica a parte que você fala da indenização ou da compensação, alguma coisa assim, que é o nome técnico, fica para lá, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: existe algum caminho pacificador para tomar decisão nessa relação aí pragmática? Porque, pelo que eu entendo da sua visão, o pragmatismo está um pouco exagerado para o lado de ser, você entende que está muito permissivo, digamos assim, né, em relação ao meio ambiente. Em alguns casos, eu acredito que você tem razão, né? Eu acho que poderia ser remediado mais, eu concordo. Em outros, acho que não. Mas todos os casos têm uma decisão. Até onde a gente consegue usar o pragmatismo? Como é que você enxerga esse pragmatismo para a gente poder ter uma solução e não ficar nessa... Para você não ficar sendo acusado de pré-cabral, que eu também acho que é injusto. Veja só, Everton, a gente já conversou bastante sobre isso, e isso é um assunto mais ou menos complexo, que envolve várias variantes aí. Primeiro, o que vem a ser economicamente inviável? Né? Se você pegar a construtora JHFS, ou JHSF, uma coisa assim, economicamente viável para ela é aqui. Se você pegar o José da Silva, Construções Limitadas, que tem uma perua Kombi para carregar os seus pedreiros, o economicamente viável dele é desse tamanho. Tá? E é isso que essa é a grande questão. O que é economicamente viável? Tá? Qual vai ser o ponto de referência para a gente dizer se é sim ou não? E a lei, bem ou mal, tanto a lei paulista como a resolução CONAMA, ela exige que no plano de remediação seja apresentado o valor de custo, né, para se fazer uma avaliação daquilo que vai custar aquela remediação. Uma remediação de um posto de gasolina, ela é muito mais simples do que você pegar uma remediação aí numa área de Jurubatuba, por exemplo. Tá? Nem se compara uma coisa com a outra. E tem mais esse outro lado. Qual é o tipo da contaminação para você dizer que é economicamente inviável?
E isso, a CETESB, eu vou falar do CETESB, porque aqui no estado de São Paulo, a CETESB nunca exigiu esse item que está na lei. A tomada de decisão da CETESB tem que ser baseada nos estudos, né, de preliminar e confirmatório e no plano do cronograma físico-financeiro da remediação, que ninguém apresenta, e a CETESB não exige de ninguém. Agora, também não vou dizer para você que é a CETESB que tem que dizer que é economicamente viável ou não, né? Porque tem que apresentar isso junto com o plano. Bom, e daí? É a CETESB que vai analisar? Também eu acho que não pode ser. Teria que haver um meio termo, né? E aí a gente volta a conversar sobre essa questão específica, né? O meio termo. Bom, nós temos aí uma possibilidade de vários responsáveis por essa remediação, né? Que venha a ser a responsabilidade solidária. Pode ser o proprietário atual, mas pode ser o proprietário de 10 anos atrás. Digamos que seja a indústria de 10 anos atrás, ainda ativa e com grande poder econômico para fazer uma remediação. Nós vamos falar que igualar o José da Silva ou não? Então, é isso que tem que ser feito. Quem que é o responsável? Qual é a sua capacidade econômica? Qual é o tipo de remediação que vai ser? E quanto se vai se gastar naquela remediação? Agora, outra variante que vem acontecendo com muita frequência, e eu escuto de vários consultores, que é a utilização de medidas institucionais de uma forma banalizada. Para quem não sabe, fala aí o que é a medida institucional. Olha, por exemplo, a medida que mais se usa, a medida institucional, é restrição de uso de água subterrânea. Então, pode ser apresentado uma remediação em que se coloca uma camada de terra espessa por cima da área, ou uma laje de concreto, e você elimina o contato do ser humano com as contaminações. E isso é uma medida institucional de restrição de uso, mas as medidas institucionais, pelo que se lê na lei, elas têm que ser temporárias. Então, medida institucional de restrição de uso de água subterrânea durante o período de remediação, né? com monitoramento e tudo mais, aí é válido. Agora, medida institucional com prazo indeterminado, sem estabelecer responsabilidade de monitoramento, tudo isso tem que ser colocado dentro de um pacote para ser discutido o que venha a ser economicamente viável ou não. Então, esse pragmatismo, ele não é fácil de você estabelecer. Quem que vai decidir isso? É o promotor de justiça também? Não sei se é também a melhor solução, né? Mas que deve ser analisado todas essas variantes, elas são obrigadas a ter. E é por isso que o plano de remediação tem que ser um plano mais completo possível. Seja o judiciário, seja a CETESB, seja o Ministério Público, ele precisa de todas essas informações para tomar uma decisão. E hoje em dia nós não temos isso, apesar da lei exigir que se tenha tudo isso. Eu já conversei, inclusive, com os colegas da CETESB, tem um geólogo, o pessoal que a gente conhece lá. Essa é uma discussão aberta, algumas coisas a gente tem acordo, outra não, né? Mas é o que eu acho que a gente precisaria ter mais discussão para as tomadas de decisão. Uma das coisas que, como eu trabalho, eu vi muita coisa em área contaminada, a gente tem uma visão clara do poluidor ou do responsável pela contaminação e que está pagando pela remediação. Então, ele tem um objetivo claro, pragmático, de resolver da melhor maneira possível e com o menor custo possível. Completamente compreensível, porque faz parte do trabalho dele. Ele precisa que seja feito daquela forma para ele sobreviver. Ninguém rasga dinheiro. Exatamente. Não tem muito o que discutir. Por outro lado, a gente tem uma sensação, e isso eu já vi,
porque quando a gente sai de áreas contaminadas, exatamente dos técnicos específicos, que têm mais conforto, porque conhece o assunto, a gente tem uma sensação, e isso foi o ponto que você tocou, as pessoas, quando você fala, por exemplo, vou proibir o uso de água subterrânea, isso significa que você inviabilizou aquele recurso hídrico lá, e as pessoas têm uma percepção muito negativa em relação a isso daí. Quando fala, pô, peraí, mas se eu quisesse pôr um poço ali, eu não posso mais? Se a água pudesse usar, eu não posso? Então, existe uma sensação de perda, que aí você que é da área jurídica, melhor que eu entende, que as pessoas se sentem lesadas. Se sentem lesadas. Então, quem paga por isso, por uma contaminação? É essa a pergunta que eu te faço. Como é que funciona? Porque o sujeito não pode pagar, ele pode conseguir fazer com que aquele terreno fique utilizável, e aí, para a cidade, tem interesse, porque você precisa, Tem precisa interesse. fazer, senão o terreno fica largado lá, É. né? O terreno largado, você sabe como é que é. Vai ter provavelmente uma ocupação irregular, muito pior, porque aí você não vai ter nenhuma medida e com gente morando em cima da área contaminada, que isso já aconteceu, não são histórias impossíveis. É. Então, esse ponto não está bem resolvido. Você... Não, tem vários pontos que não estão bem resolvidos, né? E eu acho, e aí vai mais uma vez uma crítica à CETESB, porque hoje nós não temos a lista das áreas potencialmente contaminadas, uma lista completa. Não temos, né? É só pegar o número de indústrias que funcionaram e que funcionam no estado de São Paulo, você vai ver que o negócio é estrondoso, né? Vê o número de licenças de operação válidas, renováveis, e vê a lista de áreas potencialmente contaminadas. Bom, começa daí. Se isso fosse possível ter mais claramente, e se tivesse um protagonismo maior de chamar aquelas indústrias que encerraram suas atividades e que nunca foi exigido um plano de encerramento, nós estaríamos numa situação muito melhor, né? Mas aí na sua questão, por quê? Porque daí nós não teríamos invasão, nós teríamos uma remediação provavelmente mais barata, né? Porque foi pego lá no começo, a pluma não se espalhou, enfim, uma série de detalhes que podem inviabilizar hoje a remediação ou inviabilizar economicamente, né? Agora, quando você fala que a sociedade se sente lesada, não é que ela se sente, ela foi lesada no direito. O uso da água subterrânea é um serviço ambiental que o proprietário tem o direito de utilizar, em que pese a área a água subterrânea ser de propriedade do Estado, da União, enfim, dependendo da situação, mas é um direito do proprietário fazer o uso da água subterrânea. E o que vem acontecendo? Principalmente, e isso tudo, essa discussão toda se deu em razão do volume de incorporações aqui na cidade de São Paulo, em áreas tidas como área contaminada. Então, se faz a remediação para a construção de condomínios de apartamento. Inúmeros apartamentos. O condomínio que eu moro, que eu resido, não pode fazer uso de água subterrânea. Quiseram fazer um poço aqui naquela crise hídrica de 2013, 2014, 2015, não foi possível. Por quê? Porque tem a restrição. E aí você pode falar que é mesmo lesado no seu direito ao serviço ambiental. Muito bem. Essa parte que está sendo lesada, que a sociedade não pode usar, é essa parte que precisa ser indenizada para fazer a reparação integral do dano. Não que o dinheiro vai resolver a questão, mas também não vai deixar que o poluidor falar, eu poluí e agora não dá para remediar, então dane-se. Não, não é. É algo que é punitivo mesmo. Aquilo que não pode ser, você tem que indenizar com dinheiro, né? Mas a indenização iria para quem?
legalmente ela tem que ir para o Fundo de Reparação de Danos aos Direitos Difusos, que é um fundo estadual, que depois ele recebe projetos ambientais, projeto consumidor, enfim, para reparação de danos. Mas nada impede, por exemplo, que se faça um termo de compromisso com um promotor de justiça ou com a própria CETESB, em que essa indenização poderia ser feita in natura, vamos dizer assim, se é que pode dizer, mas através de serviços a serem prestadas em outras áreas contaminadas órfãos, por exemplo. Então, ele faz a remediação dele até onde que é tecnicamente possível na sua área e, e o X de indenização ele aplica na remediação numa área órfã, por exemplo, né? O FEPRAC hoje não tem condições de financiar ainda remediações, mas poderiam ser feitas remediações dessa forma com a coordenação ou a fiscalização da própria CETESB. Então, Claro. tudo isso é possível. Então, está na opinião. E qual a opinião do Ministério Público? O Ministério Público varia em relação à sua opinião ou ela é... Porque eu sempre digo que quando a gente faz, você que gostava de exatas, para a gente que trabalha com a área de engenharia, a área de exatas, as coisas são muito, muito bem definidas, né? A história do discurso aristotélico lá. E no discurso jurídico é a interpretação da situação, a melhor interpretação que é a que vale. Que para a gente, às vezes, não fica muito claro, né? A gente tem uma educação diferente. Dentro do Ministério Público, essa interpretação é uma interpretação dominante? Como é que funciona no Ministério Público isso daí? Olha, pelo que eu sei, aqui no estado de São Paulo, pelo menos os promotores de meio ambiente da capital, que é onde nós temos um número maior de áreas contaminadas, é um posicionamento dominante, né? Isso que eu falei da reparação integral do dano, essa coisa toda, isso é dominante. Mesmo no interior, tem vários, mas aí no interior já é muito mais difícil, é muito posto de gasolina, que a remediação é fácil de fazer, raramente você vai... Eu falo interior, eu estou tirando a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, né, onde tem as maiores áreas contaminadas, né? Campinas e São Paulo, eles têm essa mesma visão que eu passei para vocês aí. Entendi. Mas fora não. Fora... Nesse caso que você está falando, é interessante pensar. Seria melhor mesmo a gente ter uma solução que a lei fosse um pouquinho mais definida. Várias pessoas que eu converso com esse assunto que recorrem, acham que a lei é suficiente, que não precisa fazer mais nada e que do jeito que está bom, né? Eu tenho lá minhas dúvidas em relação a isso. Eu também acho que daria para definir melhor algumas das coisas, né? Nesse caso aí, quando a gente tem, por exemplo, a avaliação de risco toxicológico e a ecotoxicológica, a gente está discutindo situações distintas, uma saúde humana e outra para os bens ambientais. Faz sentido a gente usar a ecotoxicológica em São Paulo, por exemplo? Você me faz cada pergunta, né? Porque o pessoal faz, eu vou defender minhoca agora, né? Você me faz cada pergunta. Olha, eu vou falar claramente o seguinte. Se a gente for usar o bom senso, não faz sentido. Se nós formos analisar o que está na lei, ela não faz distinção. E onde não tem distinção na lei, você não pode criar essa distinção. Você vê, nesse caso, a CETESB usa a decisão de diretoria para fazer uma distinção da lei. Ela fala só onde tem, o que é equivocado também, meio ambiente natural. Meio ambiente natural também o subsolo de São Paulo é natural, não é artificial o subsolo, né?
a área urbana construída, essa é artificial, mas tudo bem. Mas ela quis se referir onde tem vegetação, onde tem floresta, onde tem mangue, Sim. esse tipo de situação, né? Também não pode ser também dessa forma, a não ser que a legislação seja modificada. Agora, você pega ainda, salvo engano, na instrução normativa, como é que eles usam lá? Instrução... Hã? Instrução normativa? Enfim, que é interno da CETESB, né? É Oi? Instrução normativa, né? normativa, Você é. Não pega é diretoria, é só interna, não é isso? interno, exato. Você pega a que fala sobre áreas contaminadas, eles vão além. Eles falam que é onde tem Mata Atlântica. Quer dizer, vai restringindo de tal forma, criando, a CETESB vai legislando de uma forma que é contrária à lei. Então, fica esse embate, né? A CETESB, não sei por que cargas d'água, ela quer facilitar, é um termo pesado, mas ela quer aliviar, vamos dizer assim, os custos para a iniciativa privada fazer o maior número de remediações possíveis. Mas não é por aí o caminho. Esse não é o papel da CETESB, né? Nós podemos, e a CETESB poderia ter feito um papel importante nisso, né? Poderia ter levado a debates lá dentro da CETESB, mesmo convidando gente de fora, para aperfeiçoar essa legislação e atingir esse equilíbrio, onde todo mundo cederia um pouco e todo mundo ficaria relativamente satisfeito com a legislação. Hoje em dia, ninguém está satisfeito. A iniciativa privada não está satisfeita, a consultoria ambiental não está satisfeita, porque ela é pressionada pelos proprietários para fazer um serviço X, mas o Ministério Público exige um serviço Y. A CETESB não está satisfeita porque o Ministério Público fica cutucando. Quer dizer, ninguém está satisfeito. É verdade. Nós precisaríamos dialogar mais e buscar dentro do legislativo um equilíbrio para essa legislação. Eu concordo. Para acabar com essa... Que tem um Acabar desgaste. com isso e fazer a coisa funcionar adequadamente. Você falou no caso da indenização, tem um ponto que está muito mal resolvido, ao meu ver, né? Que é a valoração do dano, principalmente quando envolve água subterrânea. Houve uma publicação de um artigo do pessoal da USP, né? Sim. E que as pessoas, de alguma forma, precisam entender que quando você faz uma publicação de um artigo científico, que é um artigo que, no caso lá, é uma proposta de valoração, ele é passível de discussão, como qualquer artigo científico. Ciência é algo discutível. Então, o que dizem é que o Ministério Público adotou como fórmula esse material da USP, né? E muita gente ficou contrário. Houve essa discussão? Que pé que está essa história da valoração aí? De fato, o Ministério pegou a cartilinha lá do artigo e está usando diretamente? O que você pode dizer disso aí? Olha, essa é mais uma coisa que partiu de mim também, né? Você é o malvado favorito. Mas não é. Eu queria algo mais objetivo, exatamente porque eu chamava os proprietários lá na promotoria e falava, olha, eu quero uma indenização de X. Ele falou, tá bom, eu pago, desde que você me prove de onde você tirou esse valor. E eu não tinha de onde provar. E não tinha mesmo, né? Não, é Então, verdade. nós precisava de um método. Muito bem, foi criado dentro do Ministério Público uma comissão muito grande para fazer valoração de dano ambiental. Mas ela acabou ficando muito mais fazendo valoração de dano da vegetação do que da área contaminada, porque é muito difícil. E, de fato, é muito difícil.
Então, essa remediação sobre a área contaminada ficou de lado. Foi então que eu procurei o pessoal da USP e solicitei que eles fizessem um estudo, né? Não fomos atrás de dinheiro, conseguimos verba para fazer o financiamento desse estudo, e foi feito um longo estudo, não foi feito, né, não foi o Reginaldo e o Ricardo Hirati sentaram no fim de semana na casa deles e escreveram aquilo. Levou praticamente mais de 3 anos para que esse estudo fosse publicado, né? Teve muita pesquisa atrás disso aí. E é isso que eu também eu fico ressentido, porque quando foi publicado, foi assim, questão de uma semana, bombardeio, assim, não, porque eu acho que não é questão de acho. Eles estudaram, eles pesquisaram mais de 3 anos para escrever aquilo lá. Como você disse, claro, ela é passível de debate, sem dúvida que é. Mas Claro. até hoje eu não vi nenhuma pesquisa. Ninguém foi pesquisar. Antes disso, Antes disso, tem um professor da Unesp de Botucatu que ele foi assistente técnico do Ministério Público durante muitos anos, é o José Luiz Ribas. Ele tem um método de valoração muito anterior a esse aí, e que foi usado pelo Judiciário em questões de áreas contaminadas aqui da Billings, de um posto de gasolina, e o Judiciário aprovou aquele método. Só que eu vou dizer uma coisa para você, em termos de resultado de valor monetário, é infinitamente pior do que esse da USP. Pior o quê? Vai ficar mais caro para Fica muito mais caro, fica muito mais caro. Mas o judiciário aceitou e foi aplicado, né? Não foi pago, mas foi aplicado. Eu acompanhei um pouco esse trabalho indiretamente, porque o artigo foi publicado na revista científica, na revista Água Subterrânea, que eu sou o editor, o editor principal. Mas o editor principal não decide sobre o artigo ser válido ou não, porque são teus revisores, o pessoal olha. Se o princípio técnico está aceitável pelos revisores, o artigo foi aprovado, passou por 3 revisores, ele está aprovado. Então, muita gente questiona alguns dos resultados dos valores, fala, não tem problema nenhum. É assim que a ciência funciona. Publica um outro artigo, né, contestando, com base científica, não tem problema nenhum. Vai ser aceito da mesma forma. E é assim que a ciência evolui. Você prova uma coisa, o outro vem, refina e anda. Eu também tenho algumas interpretações em relação a isso, mas eu não tenho verba de pesquisa, eu não vou fazer, já saí da universidade, né, para dar andamento nisso aí. Tem que ter alguém que banque. Porque se tem um embasamento científico para isso daí, que dá um respaldo, põe outro artigo que conteste, ele também vai ter valor científico. As coisas funcionam assim. Então, eu não sei se alguém está trabalhando nessa linha, né, para que a coisa ande. Mas seria bem-vindo. Numa discussão legal de alto nível. É assim que tem que ser. E aí Sim, tem que ser. E aí a gente decide. Eu concordo contigo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu já vi aquele caso. Eu acho que fica caro. Eu acho que às vezes inviabiliza. Tem que ter alguma saída em alguns pontos que pode ser discutido. O que as pessoas não enxergam é que naquele artigo não cabia pensar em pragmatismo, né? Porque ele simplesmente é um artigo de valoração. Então precisa de uma discussão em relação ao pragmatismo, da utilidade dele. Mas é outro papo. Bom, esse papo não tem fim, é muito interessante. Valeria a pena a gente fazer algum debate só para reavivar essa história, que muita gente acha que já está sedimentada, mas com o Ministério Público não concordando, não está sedimentado. Não. Né? Eu acho que vale a pena mesmo, né? Precisaria, isso que eu falei para você. Eu acho que a CETESB precisaria descer do altar, né? Se igualar aqui aos humanos e discutir, né? Isso não faz mal para ninguém, né? Não. Não faz mal para ninguém. Assim que evolui.
É assim que evolui, eu concordo contigo, tem que discutir. E aí, concordou, acabou, não tem muito o que conversar, eu acho. Exatamente. Deixa eu falar, o MP tem alguma ação ou algum direcionamento em relação às mudanças climáticas? Porque hoje se fala muito em mudanças climáticas, né? Saiu um pouquinho de áreas contaminadas, que é a tua praia mais Né? conhecida. Mas os promotores, sei lá, a Brampa, eles têm alguma orientação em relação a isso? Porque a gente está vendo muita mudança, a gente tem alguns resultados importantes, tem algumas dúvidas, mas já tem conhecimento sedimentado. Isso aí já refletiu em ações do Ministério Público? Vitor, eu conheço muito pouco disso dentro do Ministério Público Nacional. Eu sei que isso já foi discutido no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu estou fora da Brampa há uns 2 anos já, mas também sei que lá teve um grupo de discussão sobre isso. Já há alguns anos, né, eu volto a falar do Herman Benjamin, ele é muito visionário. Coisa de uns 8 anos atrás, ele já dizia que a gente deveria entrar com quase todas as ações que a gente entra na área ambiental têm implicação nas mudanças climáticas. E ele já insistia que a gente deveria começar a colocar esse tema nas ações civis públicas para chegar nos tribunais, né? Mas eu desconheço ações tipicamente sobre mudança climática dentro do Ministério Público Nacional. Eu também desconheço, mesmo porque é um tema ainda um pouco nebuloso, com qual é a causa, quem pode ser causador, o que pode piorar, né? Então, eu imagino que a gente... Se áreas contaminadas já tem essa embromação, imagine isso aí. É verdade, você imagina mudanças climáticas que ainda não tá completamente sedimentado, né? É verdade, é verdade. Mas vai ser interessante, porque os casos vão aumentar muito. Não, precisa... Daqui para frente não pode mais deixar de incluir esse tema nas ações. Eu também acho que temos que pensar. Deixa eu fazer uma pergunta. Depois de tantos anos dedicado ao meio ambiente aí, você já está lá na Procuradoria. Quais são os seus planos para o futuro? Aposentadoria? Jogar dominó na pracinha? Bom, eu tô com 32 anos no Ministério Público, né? E já tenho tempo para aposentar, aí já faz uns 5 anos. Esse ano eu me aposento. Né? Eu já decidi que esse ano eu ia me aposentar em 2020, mas aí veio a pandemia, eu falei, o que eu vou ficar fazendo dentro de casa? Né? Todo mundo tem que ficar dentro de casa. É verdade, nem fala de pandemia. Não dá nem para jogar dominó na pracinha, tinha que ficar dentro de casa. É verdade, nem isso está dando. Nem isso podia. Então, eu resolvi não aposentar. Mas esse ano eu me aposento e vou trabalhar na área ambiental, né? Porque eu não vou ficar sem fazer nada, eu vou ficar jogando dominó. Mas vou trabalhar na área ambiental, trabalhar como consultor ambiental, jurídico ambiental, né? Vai ser um outro desafio grande. Não, você vai estar bem, você tem talento, não tenho dúvida que vai andar. Vai mudar só um pouquinho a perspectiva, mas vai andar. Você resolve. Sem dúvida. Mas sempre anda, não tem muita dúvida, não. Legal. Ô, Lúcio, nosso tempo está terminando aqui. O papo é muito, muito legal. Eu espero que a gente se encontre aí. Eu não vou mencionar que você escapou da pandemia, escapou do Covid, mas eu fiquei muito feliz que tenha tudo dado certo aí contigo, né? Me causou um certo frio na barriga. Ficava ligando lá para tua esposa para saber como é que você está. Mas bom saber que já tá em pé e sacudido aí. Quem sabe a gente volta a tomar um vinho junto aí. É isso aí. Vamos lá. Então, por favor, você puder fazer suas considerações finais aí para o nosso público do Instituto Água Sustentável, bem-vindo. Olha, mas eu acho que esse tema que você trouxe aí, a remediação de áreas contaminadas, tem um impacto muito grande na questão de água, né?
Como eu disse, eu citei a crise hídrica lá de 2014, 2015, aqui na cidade de São Paulo, ela poderia ter sido muito mais amena se nós pudéssemos extrair água suficiente para suprir a população em falta. Hoje, todos, né, quem trabalha na área sabe que se nós tamponarmos todos os poços profundos, a Sabesp não vai ter condições de fornecer água para toda a população de São Paulo, né? Imagina da região metropolitana. Então, o que eu acho que nós, primeiro, antes de a gente pensar em mudar a lei para melhorá-la, eu gostaria que essa lei de áreas contaminadas, gerenciamento de áreas contaminadas, fosse bem aplicada. Essa é o que eu desejo para o futuro do estado de São Paulo. Tá ótimo, tá ótimo. Lúcio, foi um prazer, sempre muito legal bater um papo contigo. Espero que você tenha uma carreira brilhante fora do Ministério Público, assim como você teve dentro do Ministério Público. A gente vai ficar em contato. Eu agradeço muito a sua contribuição aqui para o Instituto e pelo teu trabalho em prol do meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado, Ela. Um abraço. Abração.